Agora nós pedimos a presença do José Arthur Sanches, que é professor e orador espírita, que vai fazer a sua exposição sobre o tema virtudes. Muito boa tarde a todos. É uma alegria. Muito boa tarde, minha amiga. É uma alegria estar aqui com vocês. E eu desejo que esse nosso encontro seja útil. Eu consigo ouvir o Paulo por horas. Eu gosto muito da maneira que ele fala, o quanto é didática. Mas vamos lá, virtudes. Tem um planejamento aqui, o professor costuma fazer uma ordenação daquilo que quer apresentar, mas é interessante a gente fazer os ajustes. O Paulo me deu esse livro na entrada, um presente. O Pico da Montanha, é onde estão os meus pés, é o nome do livro, gente. Ok? E aqui tem uma mensagem que ele escreveu, muito interessante. Iluminação é o que acontece quando abrimos mão do que pensamos ser e geramos espaço para descobrir quem realmente somos. Olha que interessante. Eu abro espaço, deixo de pensar aquilo que eu acho que sou e aceito novas ideias, a busca pelo verdadeiro conhecimento. Quando a gente fala em virtude, em desenvolver virtudes, o nosso desafio é exatamente esse: admitir que nós não estamos sempre certos, admitir que nós precisamos buscar essa luz que está dentro de cada um de nós. É um trabalho de desconstrução. A virtude é um hábito que nós criamos. A virtude vem através do exercício. Virtude é um hábito bom que nós temos ou não temos. Tem que ser exercitado. Para isso é necessário que a gente desconstrua realmente aqueles hábitos que não são virtuosos. Muito importante relacionar aqui, esclarecer que não é porque nós estamos falando de virtudes, falo por mim, não é porque eu estou falando sobre virtudes que necessariamente eu seja virtuoso. Eu confesso, e quem me conhece sabe disso, estou tentando ser. Alguns vícios eu já consegui resolver, outros ainda não. E quando eu fui convidado para fazer esse trabalho, eu agradeci muito, e agradeço por estar aqui participando, por ter feito o estudo, pelos organizadores, agradeço a vocês que estão aqui. Porque estudando virtude, fica mais fácil você desenvolvê-las. Então, conhecer, entender, ajuda muito. Inclusive, vamos exercitar uma virtude. Vocês podem fazer o favor de levantarem-se por um instante? Por favor. Eu peço a vocês que levantem o braço direito o máximo que puderem. Mantenham erguido. Agora o esquerdo, por favor. Mantenham os dois braços erguidos, por favor. Agora na ponta do pé. Fiquem um pouquinho na ponta do pé. E mexam-se um pouquinho para cá e para lá. Os ombros. Muito bem. Se conseguirem, dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Muito bem. Bom, muito obrigado. Isso é para tirar um pouco do sono, para vocês poderem seguir a próxima meia hora aí. Bom, uma história muito interessante. Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, conhecido como o médico dos pobres. Ele desencarnou no ano de 1900, com uma história lindíssima. Foi reconhecido, é reconhecido como um homem cheio de virtudes. Ele atendia todos os pobres e não cobrava. Imaginem isso na segunda metade do século XIX. E uma história, entre as muitas histórias relatadas a respeito da sua vida, uma chama muito a atenção. Numa determinada ocasião, ele deu o anel de formatura dele para uma mãe pobre comprar os remédios que necessitava. Ele não tinha mais nenhum centavo no bolso. E ele havia receitado os remédios para a mãe, e ele tirou o anel e deu: venda esse anel e compre o que for necessário. Num determinado dia, saindo já por volta das 11 horas da noite, da casa espírita em que ele trabalhava,
Não era virtuoso porque era espírita, meus irmãos. É importante isso, né? A gente tem que ter consciência disso. Mas ele era um homem virtuoso. Nós acreditamos que ainda seja, muito mais hoje. E saindo da casa espírita por volta das 11 horas da noite, um jovem se aproximou e disse: doutor, o senhor pode me ajudar? Eu estou sem trabalho, a minha filha está com febre e com fome, e eu não tenho nada, nem para comprar o remédio e nem para alimentá-la. E o doutor Bezerra de Menezes, conhecido pela generosidade, uma virtude nobre, pela bondade, ele procurou nos bolsos e não encontrou nenhuma moeda. O relógio ele já havia dado para alguém, também não tinha mais. O anel já tinha ido também. Ele não tinha o que fazer por aquele jovem naquele momento. E aí ele pensou um pouquinho, pediu ajuda, iluminação, ideias, e veio, olha, deu um abraço nesse jovem. Chamou o jovem mais perto e disse: olha, deixa eu te dar um abraço. Deu um abraço demorado, bem forte no jovem, e disse: me perdoe, eu não tenho nada de material para te oferecer agora. Mas vá até a sua casa, coloque um copo d'água e faça uma prece, uma oração, junto com a sua esposa, com a sua filha. Depois dê a água a ela e durma em paz. Amanhã será um outro dia. E nunca mais viu o rapaz. Passaram-se meses sem encontrar aquele rapaz. Foi um pouco preocupado, mas eu fiz o que eu podia fazer, eu dei atenção a ele. E aí, depois de alguns meses, esse jovem volta àquela casa espírita, espera o médico na saída do trabalho e diz para ele: eu vim aqui agradecê-lo. Eu fiz aquilo que o senhor me pediu para fazer. Eu fui para casa, eu abracei a minha esposa, eu abracei a minha filha, e fizemos uma oração juntos, coloquei o copo de água, a febre rapidamente passou e nós conseguimos dormir. No outro dia me levantei conforme a sua orientação, acreditando com fé, encontrei um trabalho e as coisas melhoraram muito. Melhoraram muito. Muito obrigado. O que um abraço e uma frase pode fazer na vida de alguém. Mas isso vem de alguém que está exercitando a virtude da bondade, a virtude de ser generoso. O que é que eu posso fazer para aliviar o sofrimento do outro? Eu fico impressionado com a semelhança do que acontece nas diversas religiões. Eu ouço o Paulo, eu ouço o seu Toninho, que eu não vi o seu Toninho ainda, está por aí, né? Mas eu não vi o seu Toninho. Eu ouço o Paulo, eu ouço o seu Toninho, o padre que vem sempre com a gente aqui, o Girá. E quanta coisa é comum. Muito mais comum do que diferente. E aí foi dito agora na reunião que nós fizemos, né, Paulo? Uma coisa interessante, o Paulo falou isso lá e é evidente. Estou falando sobre o Espiritismo, mas o que eu entendo do Espiritismo, o jeito que eu entendo a doutrina, eu acredito naquilo que eu estou falando, mas outros espíritas entenderão um pouquinho diferente, como outros budistas talvez entendam ou se expressem um pouco diferente do que o Paulo falou. Então cada um tem uma percepção, mas essencialmente é muito parecido, e esse é o objetivo da Entrelinhas. Bom, voltando aqui para a minha sequência, não vai dar tempo, né? Nós espíritas acreditamos que só se leva duas coisas dessa vida: o bem que nós fazemos e o que nós aprendemos. Isso é feito como? Como é que você faz o bem? Como é que você aprende? Virtudes intelectuais. As virtudes definidas por Aristóteles, que são virtudes da inteligência, do aprender, do ter facilidade para alguma coisa, e as virtudes morais, de buscar o bem, de fazer o bem. Exercitando as virtudes, nós temos um tesouro aonde a traça não rói e o ladrão não rouba, na vida eterna, imortal. Eu ouvi essa semana que não é eterna, é imortal, porque a gente nasceu em algum ponto, foi criado em algum ponto, então a gente é imortal, não é eterno. Eterno é Deus, uma definição um pouco mais completa. Eu vi numa palestra isso, achei muito interessante e lógico, por sinal. Tá? Então é o bem que nós praticamos e o aprendizado que nós levamos, ou seja, exercício de virtudes, da virtude intelectual e da virtude moral. Bom, a doutrina espírita é filosofia, é ciência e é religião. Enquanto filosofia, nós buscamos o entendimento da realidade, o estudo da realidade. Enquanto religião, nós vivemos de verdades reveladas. Enquanto ciência, nós experimentamos, observamos, usamos métodos científicos para o entendimento. Isso é um esclarecimento, não sei se todos já
participaram dos outros, né? Alguns não devem ter participado, e muitos não têm o conhecimento do que é a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma crença espiritualista, cristã, somos seguidores de Jesus Cristo, dos ensinamentos do Cristo, né? Pregamos a reencarnação. Virtude é uma qualidade moral, definição de dicionário, um atributo positivo de um indivíduo. Isso é virtude. É a disposição de um indivíduo de praticar o bem. Virtude é a disposição que eu tenho ou não de praticar o bem. No caso, sim, de praticar o bem. E não é apenas uma característica, é uma inclinação. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Tudo aquilo que nós fazemos constantemente, que se torna um hábito, no sentido de fazer o bem, é considerado uma virtude. Ela vem do latim virtus, que significa excelência ou qualidade. Virtude é uma qualidade, é uma excelência. Existem as virtudes intelectuais e as virtudes morais. Uma virtude é uma qualidade estável da pessoa, ela pode ser natural ou adquirida. Nessa questão natural, na visão espírita, esse natural eu já tenho desde o nascimento. Por quê? Porque consegui obter essa virtude nas outras vidas. Então, no caso, a virtude natural, como a filosofia apresenta, para nós espíritas, é aquela que nós adquirimos em outras existências, em outras fases da nossa existência, em outras vidas encarnadas. E as virtudes morais, e as intelectuais são relacionadas com a inteligência. No caso, a adquirida é o exercício. Né? Todos os dias nós temos a oportunidade de exercitar, criar o hábito, adquirir alguma virtude. Na linguagem cotidiana, no popular, no dia a dia, aqui, virtude é tudo aquilo de bom que as pessoas têm, as qualidades gerais que as pessoas têm. Nós temos aqui na história da filosofia, eu peguei aqui algumas informações interessantes aqui. Aristóteles fez um belo estudo sobre virtude. Tem um livro construído através das anotações, dos registros de Aristóteles, que ensinando ética a Nicomaco. Ética a Nicomaco é o nome do livro. Basicamente, ele passando mensagens sobre virtudes para o filho. E ele diz o seguinte, que a virtude que nós temos que adquirir, nós só adquirimos exercitando, praticando. Você se torna justo praticando a justiça. Você se torna corajoso praticando a coragem. Você se torna moderado exercitando a moderação. Como é que eu consigo praticar a justiça? Vamos emendar no que o Paulo disse aqui agora, concordando plenamente. Eu elimino a injustiça. Eu já não acho mais bacana levar vantagem em cima de alguém. Eu não me sinto na condição de aceitar um troco errado a mais e não dizer, olha, está errado. Eu estou praticando a justiça com isso, eliminando, desconstruindo o conceito de injustiça, de egoísmo, de levar vantagem sobre os outros. Praticando, a lição de Aristóteles ao filho foi essa. Um grande filósofo, 384 anos antes de Cristo, o nascimento dele, a ideia é, tira os vícios e coloca, se livra dos vícios e coloca as virtudes no lugar. Foi um tema bastante usado, bastante estudado em filosofia. É muito interessante isso, eu não sou um filósofo, mas a gente, dentro da religião, estuda e aprende com isso. Sócrates fez bastante disso, Aristóteles depois organizou, pegou essas informações de Sócrates, e Platão colocou isso de uma maneira mais clara. O livro A República, de Platão, é um exemplo de resumo sobre as virtudes. Confúcio, grande mestre chinês, diz a história que ele teria nascido com 60 anos de idade, ficou 60 anos na barriga da mãe. Eu aprendi isso na antiga 8ª série. Eu lembro no livro de história, estudando a história de Confúcio, que ele ficou 60 anos na barriga da mãe. Por que isso? Porque ele era tão inteligente que acreditavam, tão sábio, que ele havia nascido velho. E aí ele dizia o seguinte, aquilo que eu escuto, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu lembro. E aquilo que eu faço, eu consigo aprender. Eu só vou adquirir uma virtude praticando a virtude. Quando você vai para uma casa espírita, quando você começa a ser espírita, ou quando você é espírita, você é convidado a fazer a caridade, que para nós é a mais completa de todas as virtudes. Para que fazer a caridade? Por que você tem que ouvir alguma ofensa e ficar quieto?
não reagir na mesma proporção? Por que você precisa encher um copinho de água e oferecer para alguém que você não conhece? Por que você tem que dar um sorriso para alguém que entra na casa espírita? Ouvir um equívoco, uma bobagem, um desequilíbrio de um companheiro de doutrina e não brigar por isso. Ter indulgência, compreensão, ver um dirigente cometendo um erro e dizer, olha, ele é humano, ele está tentando acertar, eu não vou magoar com isso. Pedir alguma coisa para doar a alguém, fazer a doação da cesta básica, da sopa, fazer o passe, a aplicação, você está fazendo uma oração para alguém que você não conhece, você está pedindo a Deus do fundo do coração, abençoe essa pessoa, ajude essa pessoa, ilumine essa pessoa. Porque somente exercitando é que a gente vai aprender a virtude. Tem que colocar em prática. Aristóteles fez a descoberta essencial disso, pôr em prática a virtude. Agora, se eu estou cheio de vícios, primeiro eu desconstruo, eu tiro, começo tirando esses vícios, exercitando a paciência impaciência vai saindo, e assim segue a bondade, o altruísmo. A gente pensa muito em nós, o vício do egoísmo é terrível, assim como do orgulho. Então temos que praticar o altruísmo, temos que fazer alguma coisa sem interesse nenhum, só porque é bom. Bom, virtudes cardinais: a justiça, a força, a prudência, a temperança. No caso aqui, a força, capacidade de resistir às tentações, são as virtudes cardinais. As virtudes teológicas: a fé, a esperança, a caridade, amor de Deus. Algumas virtudes interessantes: benevolência, justiça. Tem uma lista aqui que dá umas 250, eu consigo numa meia hora terminar. Benevolência, justiça, autoconfiança, contentamento. O sujeito desanimado é vicioso. Quem reclama tem o vício da queixa. É terrível, é insuportável viver com quem reclama muito. Eu às vezes reclamo muito, todos nós ainda estamos aprendendo, mas é horrível viver do lado de alguém. Está aí, ó, contentamento, paciência, coragem, sinceridade, desapego, responsabilidade, despreocupação, otimismo é virtude, determinação, sabedoria, disciplina, olha que legal, organização, disciplina é virtude, respeito, empatia, estabilidade, generosidade, honestidade, flexibilidade, indulgência, misericórdia, introspecção, etc, etc, etc. Tem um monte de palavra bonita, né, que é tudo virtude, tá, gente? Mas tem algumas virtudes que elas pegam tudo junto. São virtudes coletivas. Está em moda agora a resiliência. Muita gente vendendo curso nas empresas sobre resiliência. É bonita a palavra resiliência. É uma lei da física. É a capacidade que um corpo qualquer tem de voltar à forma normal após sofrer o impacto, a influência externa. E foi adaptado para a psicologia essa palavra no sentido do seguinte: tomei uma pancada, uma doença grave, um tombo, um sofrimento, uma decepção. Qual é a minha capacidade de voltar ao meu estado normal, ao equilíbrio, recuperar o equilíbrio? E aí as empresas fazem o quê? Precisam de pessoas resilientes. O nosso país é muito fácil, a gente trabalha sem muita pressão, né? Não tem ninguém tentando atrapalhar, além de nós mesmos, o que nós fazemos, a economia é muito fácil. Então a gente não tem dificuldade, não tem pressão de concorrência, de patrão, de funcionário, de lei, de governo, não tem nada disso. É muito fácil. Então a resiliência hoje, né, está no auge das contratações. Eu quero contratar pessoas resilientes, que vão tomar uma pancada no mercado, vão ter uma dificuldade, mas vão respirar e vão tocar para frente, vão recomeçar, e que não fica choramingando porque não está dando certo. Então é uma virtude coletiva. Para você ser resiliente, você tem que ser resignado, não ficar revoltado com aquilo que te aconteceu. Tem que ser paciente. Ora, tudo tem tempo para acontecer, que espera que esse negócio muda. Tem que ser indulgente, né? Não olhar o erro daquele que te prejudicou, te causou, que pode ter ajudado daquele processo ruim que você está vivendo. O que mais? Me ajudem aí, para mim ser resiliente. Tomar uma pancada e conseguir voltar para o equilíbrio o mais rápido possível. Paciente, indulgente, calmo, amor, preciso ter amor. Eu até relacionei aqui, já chego lá depois, gente.
enfim, é coletiva. E a caridade, que nós espíritas tanto trabalhamos, também. Para mim ser caridoso, eu não posso ser egoísta. Se eu sou egoísta, eu não me preocupo com ninguém. Para que eu faça a caridade, eu tenho que ter o amor. A tradução de caridade também é amor, tá, gente? Tem um evangélico me ensinou isso, um pastor amigo. Ele me disse o seguinte: nós traduzimos caridade como amor. Para nós, caridade e amor têm o mesmo significado. Inclusive, se você olha a origem da palavra, é exatamente isso. Tá? Caridade também significa amor. Alguns falam amor, outros falam caridade. É a mesma coisa. Mas, para que eu ajude alguém, eu tenho que ter o amor. Que amor? Aquele amor que o Paulo acabou de explicar para a gente. O amor sem interesse, o amor sublime, o amor de Deus. Nós precisamos disso. Tá? O que mais? Eu tenho que ter amor, eu tenho que ter altruísmo, humildade, e assim segue. Muitas outras exposições em ajudar, atenção. Lá na codificação espírita, tem algumas lições interessantes. Tá? Toda virtude tem seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. Qualquer virtude que você consiga desenvolver, ela está indicando um progresso espiritual. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Fico nervoso com qualquer coisa. Começo a meditar, a fazer as orações, a estudar uma crença e começo a me segurar. Já não me irrito com isso. Deixa para lá, me afasto com cara feia a primeira vez, a segunda, a 10ª, depois já aceito naturalmente. Você está desenvolvendo uma virtude. E toda vez que você consegue fazer isso, resistir àquele arrastamento, àquela tendência, àquele instinto maquiado eu não conhecia, gostei. O instinto do ser humano é maquiado. A gente é animal racional, então a gente maqueia um pouco o instinto, mas é instinto, está lá, pesado. Toda vez que a gente faz isso, nós estamos caminhando para a virtude. O extremo da virtude está no sacrifício do interesse pessoal, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. O sacrifício do interesse pessoal. Essa é a essência, é a virtude no seu ponto máximo. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Faço sem querer nada em troca. As virtudes são aquisições do espírito imortal, adquiridas e desenvolvidas por meio de trabalho incessante no bem. A gente sofre e muda. Alguns mais evoluídos mudam por amor. Ficam sensibilizados com o sofrimento do outro e começam a mudar de atitude. Então, essa luta constante de várias vidas, várias reencarnações. A virtude é sempre sublime e imorredoura. Aquisição do espírito nas estradas da vida. Uma vez adquirida uma virtude, você não perde mais aquela virtude. Incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho e pelo esforço próprio. Então, para que eu possa nascer como uma virtude dentro do conceito da crença da doutrina espírita, eu tenho que ter adquirido essa virtude. E como é que eu vou adquirir isso? Em outras existências. Então, percebam, pelas crianças, um fato fácil de ser observado, tem criança que já tem uma tendência de se irritar com mais facilidade, mais tendência para o apego, para o ciúme, outras têm menor tendência. É interessante, isso não são todas iguais. Crianças que ainda não sofreram uma influência muito pesada do ambiente em que vivem. Então, isso é uma observação sobre o que aconteceu no passado lá. Olha que interessante, que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates coloca aqui: a virtude não pode ser ensinada, ela vem por dom de Deus aos que a possuem. Isso está na introdução do Evangelho. E aí vem a interpretação espírita. É quase a doutrina cristã sobre a graça. Essa interpretação de Sócrates é quase aquela ideia da doutrina cristã sobre as graças. Tudo vem de Deus. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor. E então pode perguntar-se por que não é concedida a todos. Se o Deus que eu acredito é um Deus perfeito, absolutamente bom, maravilhoso, por que ele permite que ela tenha virtude e que eu não tenha virtude? Se você acreditar nisso, o Deus não é justo. Ele faz diferença entre as suas criaturas. Então, por isso que nós espíritas acreditamos que Deus cria todos da mesma forma e que aí nós evoluímos a cada existência. O Espiritismo diz que aquele que possui a virtude a adquiriu
por seus esforços em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. Olha outra coincidência interessante, né? Eu estou me livrando, despojando das minhas imperfeições e adquirindo virtudes, né, Paulo? Nós não combinamos, mas olha que interessante. A graça é a força que Deus, a graça nessa história aqui, segundo a explicação espírita, é a força que Deus dá para que a gente resista aos nossos instintos. A mãe de todas as virtudes, a caridade. Agora tem aqui certinho a tradução para vocês. Caritate, amor de Deus, o latim, caritate. Amor de Deus e do próximo, benevolência, bom coração, compaixão, beneficência, tudo isso significa caridade. É um termo derivado do latim caritas, afeto, amor. Pode ser entendida como sentimento ou uma ação altruísta que ajuda alguém. Bom, falando sobre instinto. Lá no Evangelho, no capítulo 11, perdão aqueles que não são espíritas, vamos lá. Diz o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus toda. O amor resume a doutrina de Jesus. É o mesmo amor que o Paulo relatou agora. Visto que esse é o sentimento por excelência. O amor é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Tinha terminado esse estudo aqui, esse resumo, e aí ficava na minha cabeça, olha, tem que pegar aquele negócio. Tinha um amigo que já desencarnou, que falava isso, toda semana que eu via, falava esse mesmo trecho do Evangelho. Aí ficou aqui na minha cabeça e falei, esse trecho tem a ver. Quer dizer, eu desenvolvi o amor é o sentimento máximo. Ok? E o sentimento é a evolução do instinto. Aí tem a explicação. Em sua origem, o homem só tem instintos. Pensem lá atrás nos homens das cavernas, mais brutos. Quando mais avançados, mas ainda corrompidos, nós temos sensações. Quando instruído e depurado, nós temos sentimentos. E o maior de todos os sentimentos é o amor. A nossa busca é essa. Buscar o amor, o verdadeiro amor, a caridade. Não o amor no sentido vulgar do termo, tá, gente? Mas esse sol interior. Imagina você com o sol dentro do seu peito, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as elevações sobre-humanas. O apóstolo Paulo dizia o seguinte: ainda quando eu falasse... Toda missa tem isso, né? Esse é bonito esse negócio. Ainda quando eu falasse... casamento. Isso, verdade. Todo casamento tem isso. É bacana isso aqui. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios, uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar montanhas. Se eu não tivesse caridade, alguns traduzem amor, daí a importância de entender que a tradução que significa a mesma coisa, tá? Tudo isso não se serviria de nada. Sem amor, sem caridade, essas outras virtudes, principalmente as intelectuais, não servem de nada. Posso ser o ser mais inteligente da face da terra. Se eu não tiver a virtude do amor, da caridade, da vontade de fazer o bem, eu serei um grande problema para a humanidade. Tem quantos minutos, Gico? Acabou já? 2 minutos? Vamos lá. Principais defeitos, vícios na visão espírita: o orgulho e o egoísmo. Como é que você combate o orgulho e o egoísmo? A humildade e o altruísmo. A gente erra, nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui aprendendo, nós precisamos nos livrar de todos os nossos vícios e adquirir as virtudes pela prática. Eu não posso condenar o outro, eu tenho que amar o outro como ele é. Você tem que gostar da pessoa com os defeitos que ela apresenta, que ela tem naquele momento, que vão sumir, vão desaparecer com a evolução. Esse é o nosso desafio, aceitar aquela pessoa que vive com você, que mora do seu lado, que trabalha com você, do jeito que ela é. E como é que eu faço para mudar essa pessoa? Eu não mudo. Pelo exemplo. Mude-se você mesmo. Melhore você. E os outros verão isso e mudarão também. É facinho falar, um pouco mais difícil fazer. Bom, a aplicação prática do amor é a caridade é compaixão. A esmola é caridade? É. A esmola é uma forma simples, fácil de caridade. Bom, deixa eu ver aqui nos meus 2 minutos, qual parte aqui pode agregar mais informação para o nosso estudo da tarde, tá, gente?
A aquisição e desenvolvimento de virtudes são entendidas como necessidade evolutiva do espírito, um meio para regular os atos humanos, um meio para regular a nossa atitude, ordenar as paixões e guiar a conduta humana, segundo os preceitos da razão, da moral e da fé. As pessoas virtuosas souberam aproveitar a conquista. Bom, algumas virtudes para resiliente. Resignação. Está procurando emprego? Vai estudar resiliência, vai ajudar. E convence aquele que está te entrevistando que você aprendeu a ser resiliente. É difícil, hein? Se não for verdadeiro, é difícil. Resignação, paciência, esperança, será melhor, vou me recuperar porque tudo ficará melhor. Ânimo, a fé, autoestima, humildade, caridade, entre outras. É uma virtude composta. Meus irmãos, esse é o estudo sobre virtude. O que significa virtude? Segundo a filosofia, como é que nós conseguimos as virtudes? Através do exercício, através da desconstrução dos nossos vícios, né? A gente se liberta dos vícios e começa a agregar as virtudes. Ser paciente, ser honesto, ser sincero, ser justo, ser corajoso, ter amor, praticar o amor, a caridade, humilde, tudo isso são virtudes. A gente até sabe, mas como é que eu trago isso para a minha vida prática? Estudar isso é um começo. Estudar virtude é um começo. É muito interessante isso. E exercitar. Começar a mudar pouco a pouco, passo a passo, mas tem que ter o desejo de mudar. Por isso que a frase que o Paulo colocou aqui, eu achei tão importante a ponto de incluir aqui no improviso. Iluminação é o que acontece quando abrimos mão do que pensamos ser. Eu acho que eu sou alguma coisa. Abre mão disso. E geramos espaço para descobrir quem nós realmente somos. Humildade. Humildade, atenção. Busca pelo conhecimento. Exercício do amor. Uma última história, coisa de 20 minutos, é o seguinte. O homem virtuoso. O sujeito era considerado um santo, um homem iluminado, muito bom. Imaginem uma pessoa boa, educado, calmo, paciente, honesto, trabalhador, inteligente, muito bom. Todo mundo que ele via, ele queria fazer alguma coisa para ajudar. Como a gente imagina, não com toda a perfeição, mas a gente entende Bezerra de Menezes, que foi um outro citado aqui, assim também. Um homem virtuoso, bom. E aí esse homem morreu. E aí o demônio, nós espíritas não acreditamos no demônio, são seres que vão evoluir, nem no inferno eterno, né? Mas para facilitar, didaticamente falando, o demônio diz o seguinte: olha, eu vou enganar a triagem desse cara e vou trazer ele aqui para o inferno, porque ele deu muito trabalho para mim, enquanto encarnado. E ajeitou a situação toda como se fosse possível, e esse homem virtuoso foi para o inferno. Chegou no inferno, ele era virtuoso, não perde a virtude nem o vício com a morte. Ele era virtuoso. Chegou no inferno, ele começou a acalmar aquelas pessoas que estavam gritando de dor. Começou a colocar um pinguinho de água, pegava um pinguinho de água e colocar naquele que estava no tormento do fogo. Começou a consolar aqueles que estavam com remorso, desesperados. E aí o capeta, o demônio, falou: esse cara vai acabar com o meu espaço. Vai arrebentar o meu inferno. E deu um jeito de mandar ele embora de lá rapidinho. Ó, São Pedro, pega esse cara que ele está no lugar errado. Ele não é daqui, ele é do céu. É isso que acontece com o homem virtuoso. O homem virtuoso, a pessoa virtuosa, o Girard vai falar bonito sobre isso, viu, Wagner? Ele fala o homem virtuoso, né? O muçulmano tem isso bacana, bonito. O homem virtuoso constrói o paraíso ao seu redor. Filha, se você achar um homem assim, você pode casar com ele que dá certo. Mas tem que ser mais ou menos assim, tá? Então, gente, um homem virtuoso constrói o paraíso ao seu redor. Ele ilumina o caminho por onde ele passa. Vamos exercitar as nossas virtudes. É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus abençoe a todos.